estou aqui no estúdio do Balanço Geral, já vem comigo na trilha da notícia, porque a gente continua falando do caso Vitória, essa coletiva que acontece agora em São Paulo. Nesse momento, os repórteres estão se posicionando para fazer as perguntas e o Balanço Geral Interior vai continuar acompanhando todos os detalhes do caso que chocou o Brasil. Já estava aqui no estúdio acompanhando todos os detalhes trazidos aí pelo Dr. Fábio, toda a equipe da polícia em São Paulo empenhada nesse caso e também os detalhes que o nosso grande Celso Zucatelli trouxe agora com essa cobertura especial desde manhã no Fala Brasil, no Balanço Geral Manhã e também no Hoje em Dia. Voltamos agora ao vivo porque a polícia revela detalhes desse caso que assustou o Brasil. Estão ali ainda tentando ajustar a questão dos microfones para que o delegado seja aí ouvido por todo mundo, né? A gente está ao vivo com imagens aqui de todo o trabalho. O Michael voltando para a delegacia, o Zucatelli acabou de confirmar essa informação. Esse jovem de 27 anos, que segundo a polícia tem envolvimento direto e único. Só ele teria participado desse caso, desse tramado, desse assassinato da Vitória. Nós estamos aí há pelo menos 15 dias acompanhando o desenrolar desse caso. Olha, teria sido o ex-namorado, o pai chegou a ser suspeito, um amigo do ex-namorado que teria um caso com ele, enfim. Muitas pessoas foram citadas na história do caso Vitória. E agora nós temos aí a solução do caso trazida pela polícia no momento em que o Michael assina essa confissão e fala, não, eu matei pelo perfil, né, de psicopata que ele tem, nesse estilo, né, de garotas jovens, bonitas, como era o estilo da Vitória. No celular dele, mais de 50 fotos de meninas com esse estilo, e ele teria tramado e tirado a vida da Vitória. Ou ele afirma que foi no dia do sequestro, no dia 26 de fevereiro. Mas a polícia também acompanha detalhes desse cativeiro. Acho que agora eles solucionaram a questão do microfone. E eu lembro do nosso caso aqui da Lívia Marques, né? Que é um caso que aconteceu em Jardinópolis. Uma jovem que desapareceu também no caminho do trabalho e até agora não foi encontrada. Voltamos a São Paulo acompanhando detalhes desse caso. Vamos ouvir. Ontem à noite, o doutor Fábio me falou que o preso queria confessar, né? Diante de tantas provas que já tinham sido corroboradas e colocadas no inquérito policial. Naquele momento, ele comunicou os advogados para estarem presente para a participação do ato do interrogatório. O interrogatório é um ato processual, onde o acusado pode reservar o direito de permanecer calado ou esclarecer as dúvidas que foram perguntadas e inquiridas pela autoridade policial. Naquele momento, nós sabíamos que ele queria esclarecer todos os fatos. E o doutor Campos chamou os advogados para participarem da confissão. Naquele momento, quando chegaram os advogados, eles pediram para que o réu não falasse nada. O que aconteceu? O doutor perguntou para o acusado, ele falou, não, eu quero confessar. E os advogados não queriam que ele confessasse. Nesse impasse, eles foram embora da delegacia, não quiseram participar, e o doutor usou o artigo do Código de Processo Penal 256, que proíbe que o defensor abandone o processo sem justa causa, mas não pode impedir o réu de confessar. E ele utilizou o Código de Processo Penal, chamou um outro advogado de Cajamar, advogados que participaram do interrogatório e da confissão. E ali ele tomou todos os depoimentos, foi inquirido todas as perguntas e as respostas que ele, o autor desse crime, deu. Então, ele deu a sua versão, né? Nós sabemos que é uma versão do acusado, mas muito não tem muito contraditório, porque tudo aquilo que ele colocou nós já sabíamos. Então, essa confissão, nós podemos dizer que toda confissão não é absoluta, não é a prova absoluta, né? Ela tem que, para ter um valor probante, ela tem que estar conexo a outras provas. Inclusive, até o local onde foi queimado os objetos da vítima, quando foi comentado, o doutor fez a diligência e realmente viu que ali tinha tido
Alguém colocou fogo nos objetos. Então, sem dúvida nenhuma, nós identificamos e individualizamos o autor desse crime, o Michael, como sendo realmente a pessoa que praticou essa brutalidade contra a vítima. Vitória. Obrigado. Estamos acompanhando, portanto, as respostas dadas por Dr. Luiz Carlos, que está à frente da Demacro aqui em São Paulo. São perguntas feitas de lá por jornalistas de emissoras diferentes. Primeiro ele respondeu como é que Michael acabou confessando o crime. Vamos ouvir? Da extração dos dados, né, telemáticos do celular que foram extraídos, nós temos ali várias fotos de vários dias. Isso já desde o ano passado até o dia do arrebatamento, ele mantinha um planejamento sigiloso e monitoramento para poder colocar a mão na vítima. Ficou bem claro isso, tá? Não dá para ouvir direito as delegado falando sobre o caso, trazendo aí mais novidades, mais detalhes sobre esse caso do desaparecimento, né, e da morte da Vitória. E agora, vamos ouvir? Companheiros de imprensa fazendo a pergunta, questionando o delegado. Vamos ouvir. Esse também foi uma investigação, uma linha de investigação que também a polícia não descartou, mas o laudo necroscópico dela mostra que foi uma morte natural. Ele agora respondeu sobre as causas. Vai trazendo detalhes, né, de uma forma mais rápida. Vamos ouvi-lo. Houve uma reação da vítima. A vítima, com certeza, não consentiu e ele esfaqueou a vítima. Doutor Luiz está dizendo que a Vitória não foi estuprada. Logo no começo. Muito boa pergunta. Para você ver que as pessoas começam a ser descartadas na investigação. A esposa da vítima, a esposa do Michael, ela, na conversa, ele fala, eu lavei a casa. Então ele já coloca para a esposa que ele já tinha feito a lavagem da casa, né? Já tinha feito tirado tudo o que tinha acontecido naquele momento ali na casa, ele já tinha feito a limpeza. Ali a gente entende que foi no veículo, porque tem manchas de sangue no veículo e no porta-mala. Nós encontramos no porta-mala. Foi feita a perícia e tem manchas de sangue dentro do porta-mala. Dentro do porta-mala. E ele fala que colocou no porta-mala. O doutor fala que Vitória foi morta dentro do carro e não dentro da casa. Ele já tinha falado isso antes. Não houve abuso sexual, porque já houve no arrebatamento a reação da vítima, onde ele acaba desferindo as facadas, ele fala das facadas. Então ali a vítima vem falecer em razão da hemorragia traumática, que fica muito claro no laudo o tamanho da entrada da perfuração nas cavidades do corpo humano. Ali ela não sobreviveria àquelas facadas. Exato. Tudo indica, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Ele tem um transtorno mental. É um psicopata. Que informação fortíssima. Ele é um psicopata. Ele não comenta, não fala o que aconteceu, né, logo depois, mas a gente entende que sim. Ele deve ter ficado com o corpo, ter ido para casa. Inclusive, nós temos as testemunhas que ali falam que ele estava diferente. Então, aquelas testemunhas ali na vizinhança, já ficou claro que alguma coisa estava acontecendo naquele momento, no veículo. Uma informação fortíssima de que Michael é um psicopata. É a obcecação que ele tinha da vítima. No entanto, como eu disse, dentro do celular dele haviam muitas fotografias de meninas jovens, mas muito parecido. Muito parecido. Não, ele comentou realmente que era apaixonado por ela.
se ele tinha outras O fotos. Fábio vai explicar com relação a essa parte. Ele poderia matar outras mulheres também, né? Muito em breve. Agora o doutor Fábio, que é responsável pela delegacia de Cajamar, vai responder. Uma lâmina de gume liso, cerca de 3 centímetros, 3,5 centímetros na sua base. Foi exatamente a arma que ele descreveu. A gente ainda está no curso das investigações, essas buscas têm que ser refinadas. Quanto ao estado do corpo, quem me acompanhou na única vez que eu falei, naquela manhã na porta da delegacia, vai se lembrar que eu falei que era necessário prestar atenção aos fenômenos transformativos cadavéricos. Tem um fenômeno que se chama epidermólise, e a fase que se encontrava o cadáver é a fase colicoativa, ou seja, os tecidos se transformam em líquido. Então não houve decapitação, não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. A única violência física empreendida contra ela foram as facadas, né? E uma delas pegou a base da aorta e, portanto, houve a hemorragia traumática. Pois não, Tracy. Pode ter havido o despregamento do couro pela implementação, pela instalação da fase de liquefação, fase colicoativa. Não há elementos que denunciem nesse sentido. Nem os médicos legistas acreditam que tenha havido e nem ele também comenta qualquer coisa nesse sentido. Ele confessou. Sim. Foi confessado. Sim. Você está em depoimento já. Interrogatório, não é depoimento, é interrogatório. Um advogado que o doutor Luiz Nomeado. É o que eu dizia, né? Os profissionais de direito têm que se lembrar que a Constituição garante a ampla defesa. Ninguém está falando que ampla defesa é eminentemente defesa técnica. Principalmente nos crimes de cunho psicológico, como homicídio, às vezes a confissão é uma necessidade do investigado, do autor do crime. E foi exatamente o que aconteceu. Com esse tempo de maturação dele em cárcere preventivo, investigatório, queria lembrar que a prisão temporária é uma prisão investigativa. Neste caso, ela é dilatada a 30 dias por conta exatamente da hediondez do crime. Senão ela seria de 5 dias, renováveis por mais até 5. Aqui 30, renováveis até mais 30. Então, nesse período, com o acúmulo de provas que vinha se dando e a própria reflexão implementada por um sistema de segregação preventivo, temporário, implicou com que ele quisesse realmente confessar. Falando isso para os advogados dele, os advogados não concordaram, chegaram inclusive a tentar as prerrogativas da ordem, mas eles deixaram a unidade. Como o doutor muito bem lembrou, 256 do CPP, eles podem abandonar a causa, mas não podem forçar a não confissão do investigado. Já ele responde também sobre esse fato de ele ter ficado com o corpo dela. Ela tem três destinações. Ou você conclui que o seu averiguado não tem nada a ver com a autoria e materialidade, e aí você relaxa a prisão, declina da prisão, e aí se insere na sociedade um elemento que foi arrebentado em rede nacional. Olha a gravidade disso. Pode ser estendida por igual período, no caso mais 30 dias, e pode servir de base para a decretação da prisão preventiva. Vamos lembrar que a prisão preventiva tem os mesmos requisitos e preceitos da denúncia, que é a peça do Ministério Público que inaugura o meio processual. Então, nós temos que responder essa pergunta a partir do momento em que eu tiver os mesmos requisitos para a denúncia configurados no procedimento. A perspectiva do senhor é apresentar a denúncia, terminar o inquérito? O relatório final. A peça final do inquérito policial é o relatório da autoridade. Eu pretendo fazer no primeiro prazo, antes do vencimento da temporária. Com uma ressalva: existem algumas perícias que dependem da maturação de reagentes. Então eu não consigo acelerar.
Todo mundo falou, cogitou milhares de hipóteses relativas à natureza sexual do evento. Não era possível que aquelas informações fossem verossímeis, porque o tempo de reação dos reagentes não era aquele. E a gente está acompanhando aqui os detalhes. O delegado, Dr. Fábio, do Luiz Carlos, estão ao vivo agora, trazendo todas as informações que está chegando agora aqui na Record Interior. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, nós estamos acompanhando detalhes dessa reviravolta no caso Vitória, a partir do momento em que o Michael assumiu a autoria do assassinato, a autoria do crime. Nós estamos ouvindo aqui os delegados que acompanharam de perto as investigações, fizeram um interrogatório com o Michael e agora já tem todos os detalhes e toda a certeza, segundo a polícia, que ele agiu sozinho, deu 3 facadas, as 3 facadas foram fundamentais para que a Vitória não resistisse a uma hemorragia, perdesse a vida e que ele teria ficado com o corpo no porta-malas do carro. Esses são os detalhes e, claro, porque se levantou várias hipóteses dele ter judiado ainda mais dela ter sido violentada sexualmente, mas a polícia agora vai descartando com o laudo do IML e também com o interrogatório e com as afirmações que o Michael deu direto para os delegados. E é um caso que muita gente lembra de casos aqui da nossa região que nós já fizemos, inclusive esse link com o caso da Rosinay na região de Franca, com o caso da Lívia Marques, jovem de 18 anos, também na região de Ribeirão Preto, jovens que assim, pessoas, no caso da Rosinay, já uma adulta e no caso da Lívia, uma jovem de 18 anos, pessoas que desapareceram e até hoje não se tem notícia do paradeiro delas, ao contrário da Vitória, que o corpo foi encontrado dias depois, infelizmente, nesse estado que o delegado está contando. A gente volta um pouco agora a São Paulo, acompanhando mais detalhes, o doutor Fábio falando sobre esse caso. Ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa ele também fala que lavou. São perguntas agora feitas sobre o crime, sobre o assassinato. Posteriormente, o doutor vai falar sobre como o corpo foi jogado. O Michael disse que agiu sozinho. A polícia vai fazer toda a reconstrução desse crime para que Michael conte e explique como tudo aconteceu, para saber se ele fala a verdade ou se por um acaso acobeta alguém. Não dá para a gente entender como postura. É o que eu disse para você. Você está diante de um cenário em que várias possibilidades se apresentam ali. E existe uma verdadeira formação de uma task force para você conseguir esclarecer o delito. Você imagina uma cidade que tem cerca de seus 80, 90 mil habitantes, se deparar com um crime que teve toda essa demanda justamente inaugurada pela movimentação de rede social, que é um fenômeno que nós não estávamos afeitos anteriormente, nos crimes antigos. Nós pegamos... Eu estou na polícia há 35. Não tive a oportunidade de pegar um crime dessa relevância dentro desse contexto. Não que eles não existam, mas que os contextos que coincidam. Então, é natural que haja alguma adequação, e é o que de fato está se adequando. Porque, a bem da verdade, senhores, eu não sei se vocês prestaram atenção no calendário. Hoje é dia 18 de março. Essa moça sumiu, desapareceu sem deixar pistas no dia 26 de fevereiro, com um carnaval no meio. Com uma delegacia aparelhada e muito bem assistida pela equipe do Dr. Aldo Galiano e da Delegacia Seccional de Franco da Rocha e o Instituto de Criminalística de Franco da Rocha, resolveu o caso em menos de um mês. O pai de Vitória vai falar a qualquer momento. Atenção, o pai de Vitória quer falar também sobre as investigações. Daqui a pouco, com exclusividade no Balanço.